Paquetá inocentado. É isso aí. E Felipe Luiz tem dúvida para o jogo contra o São Paulo. A pressão aumenta sobre saída de barco para vir para o Flamengo. E também quem entra e quem sai do Flamengo. Salve, salve, torcida do Flamengo. Salve, salve, nação rubro-negra. Que bom estar com vocês aqui em mais um vídeo vésperas da volta do Brasileirão, hein? Mengão e São Paulo, gente. Vai ferver esse jogo, hein? Muita gente quer ver como vem o Flamengo depois da Copa do Mundo de Clubes. Mas antes de falar das nossas notícias aqui do nosso Mengão, meu amigo, minha amiga, não dorme de touca. Sabe por quê? Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso do nosso canal crescer. Se você é Flamengo, se você é rubro-negra, rubro-negro, meus amigos, vamos se inscrever no nosso canal, vamos compartilhar os nossos vídeos aí, vamos dar essa moral, aperta o botãozão em se inscrever aqui, gratuitamente, você não vai pagar nada. Então dá essa moral pra gente aí, pelo amor de Deus, ajuda o nosso canal, que nós precisamos. Agora, mete o dedão no like, porque o like também ajuda o nosso trabalho a aumentar cada vez mais. Aciona o sininho para receber as notificações de vídeos e lives que a gente faz aqui no nosso canal de manhã e à tarde, e as lives também. E a tua opinião aqui é muito importante. Eu quero ler o que você está achando disso tudo aqui, dessas notícias que nós trazemos do Flamengo. Agora, não pula nenhum detalhe desse vídeo, porque se você pular, você perde as notícias aí. Então fica com a gente aí, que eu tenho certeza que você que está chegando aqui pela primeira vez vai gostar. Tá legal? Meus amigos, quem entra e quem sai do Flamengo? A grana está entrando, o Flamengo acumulando muitos valores e pode acumular muito mais com a venda do Wesley, do Gerson já foi. Muita grana ainda pode entrar no Flamengo. E a pressão, é lógico, fica em cima de quem o Flamengo contratar e qual as possíveis saídas jogadores do Flamengo. Bom, a gente sabe, meu amigo, que o Flamengo está buscando um centroavante. Agora, eu bato naquela tecla, né? Eu bato naquela tecla de o Wallace Ian. Meus amigos, o garoto joga muita bola. Se você for ver um atacante para colocar, né, o Flamengo gastar muito dinheiro, tem que investir nesse garoto. Ele é um centroavante nato, aquele jogador, tanto é que o Felipe Luiz o trata como xodó. Mas mesmo assim o Flamengo, né, quer trazer um centroavante, quer trazer o meia, que é um substituto para o Arrascaeta, e um ponta esquerda. Então o Flamengo ainda briga ali pela luta de Carrascal e o Barco, né, que a gente vai falar já já. Só que os russos, como sempre, já falei, cansei de falar aqui, não vou ficar falando muito, para não prolongar esse vídeo com uma redundância que eu já venho falando. Os russos são ruins de jogo. Zenit, a gente já sabe, as novelas se repetem. Entendeu? Então o Dinamo ainda faz aquele jogo duro, mas o Flamengo ainda insiste. Agora, a minha opinião, e gostaria de ouvir a sua, é o seguinte: se não der, meu irmão, sai fora, não adianta você ficar triscando ali. Se os caras não quiserem, não adianta você ficar triscando. A verdade é essa. Então o Flamengo precisa da necessidade. A janela abriu ontem. As janelas foram abertas ontem. Então vai até dia 2 de setembro. Tem quase 2 meses aí para tratar rápido e urgente de uma contratação do Flamengo. Bom, e o Flamengo tenta, sem dúvida nenhuma, a contratação de jogadores. Agora, quem é que sai do Flamengo? Bom, o Flamengo tem em meta aí, meus amigos, e pode colocar nessa janela aparecendo proposta, sem dúvida nenhuma, o Flamengo não vai fazer nenhum esforço para segurar pintando uma boa oferta. De quem nós estamos falando? Do Michael e do Cebolinha, Everton Cebolinha, os dois ponta esquerda ali. O Flamengo acha que tem muito ponta esquerda e vai ter que se livrar ou de um ou de outro. Ou se houver uma proposta pelos dois, o Flamengo não vai, não quero vender, não. O Flamengo, se houver uma boa oferta, vai vender. O Michael tem proposta
Vamos ver se realmente essa proposta se concretize e chega ali de fato na diretoria do Flamengo. Agora, a questão, meus amigos, é que você vendendo jogadores, o mercado está aberto. Não adianta, vou ser sincero, ter mão de samambaia, né? Ser murrinha. Os caras sabem o valor do Flamengo, os caras sabem do poderio financeiro do Flamengo. E toda transação que o Flamengo for fazer em busca de jogador, eles vão hiperinflacionar. É o caso do Barco, que eles estavam falando em 14 milhões, o Flamengo topou dar 14 milhões, agora eles, do nada, por menos de 20, não vende. O Carrascal, a mesma situação, galera. A situação do Carrascal ali também. Eles batem na tecla que o jogador vale 15 milhões, eles contrataram o Carrascal na época por 6 milhões de euros e agora estão quase triplicando o valor do jogador. A verdade é essa, o Flamengo já disse que dá 12 milhões de euros. Então o Flamengo vai ter que ir no mercado agora. Tem que aproveitar as joias da casa, principalmente o Wallace Ian, que está pedindo passagem. Ah, você falou de saída do Michael, do Cebolinho e o Wallace Ian. Gente, o Wallace Ian, por enquanto, é guardado a 7 chaves pelo Flamengo. É lógico que qual é a intenção do Flamengo? Renovar o contrato com o Wallace Ian. Você renovando, automaticamente vai ter que subir o salário do jogador. E aí, meus irmãos, a rescisão, a multa, ela é cotada em cima do salário do jogador. Aumentando o salário do jogador, é lógico que a multa fica muito maior. Se alguém quiser procurar uma proposta pelo Wallace Ian, de repente a proposta sendo boa, é lógico que o Flamengo provavelmente não vai segurar o Wallace Ian. E que vai ser uma pena, que para mim é o centroavante que o Flamengo precisa. E também, meus queridos, o Felipe Luiz sabe disso. A verdade é essa. Então, uma pressão em cima do Boto está grande, vai ter que contratar, a janela está aberta, os campeonatos já estão retornando e não tem como a gente não ter. Olha aí, contra o São Paulo a gente não vai ter o Arrascaeta, contra o São Paulo a gente não vai ter o Pulgar, né? O Pulgar volta daqui a 3, 4 meses, final da temporada. Agora, se tivesse um reserva para o Arrascaeta, a gente já não tinha esse problema. E falando nisso, é o que o Felipe Luiz está encontrando. Qual será, né, realmente a dupla de ataque que ele pode colocar amanhã contra o São Paulo? Né? O jogo será no Maracanã. Gente, vai lotar. A torcida do Flamengo, né, grande torcida, foram lá nos Estados Unidos, foi a maior torcida apresentada. Isso, morda quem quiser, mas é verdade, isso aí é fato. Mas a grande torcida no Maracanã, no Rio de Janeiro, no Brasil, quer voltar a ver o Flamengo. Então a expectativa amanhã de público chegando a 60 mil pessoas. E é isso mesmo, nós temos que ir para o estádio da força. O Flamengo está em excelente estado ali nas 3 disputas, galera. Temos condições de ganhar tudo. E aí o Felipe Luiz, né, tem esse problema. Qual a dupla de ataque que ele coloca? Bruno Henrique e Plata, que é o mais provável. Pedro e Juninho. O Juninho, vocês sabem que tiveram 2 propostas ali sauditas, mas o Flamengo negou as 2. E o Juninho, inclusive, também disse que não queria sair do Flamengo. Agora, o que o Felipe Luiz pensa é dar mais minutagem, né, mais credibilidade ao Juninho. Gente, o Juninho ele é rápido, ele se movimenta bem, mas ainda não encaixou nos padrões. Agora, eu vou dizer o seguinte, eu não vou começar a pichar de novo, vamos dar um crédito. Muitos jogadores demoraram a aparecer no Flamengo. Léo Pereira, lembra do Léo Pereira? Como é que era o apelido do Léo Pereira? Qual era? Léo Pereba. Vocês lembram disso? O Wesley, no início, quando começou a aparecer no Flamengo, não jogava nada. Todo mundo batendo o cacete no Wesley. Olha o Wesley hoje, um dos melhores laterais do Brasil aí, e considerado um dos maiores aí do mundo, cara. Tanto é que tem clubes e ele está com o pé na Roma. E outros jogadores que não demoraram a vingar e depois arrebentaram. Então vamos ver o que vai acontecer. E o Pedro, que está voltando daquela lesão ainda, né, ainda precisa de minutagem, né, precisa de dar credibilidade ao jogador. É o nosso artilheiro, cara. Em 3 anos o Pedro marcou 70 gols, nenhum artilheiro fez isso.
E eu não estou falando só do Brasil, da América do Sul, estou falando mundialmente. Isso é estatística, não sou eu que estou falando. Então, Pedro é o nosso xodó. O Pedro é o nosso centroavante. Agora, se não der minutagem para o jogador, ele vai ficar sempre acanhado. Se não der minutagem para o jogador, ele vai ficar sempre na recusa. Então, essa é a dúvida do Felipe Luiz. Qual dupla usar? Né? O Dela Cruz voltando, será que o Dela Cruz vai voltar naquela questão de jogar? Será que ele vai ficar com medo do joelho? Porque o Dela Cruz se tornou um jogador o quê? Cristal. A gente tem medo de acontecer alguma coisa e ele voltar para o departamento médico que está tranquilo. Só temos agora o pulgar daquela lesão da tíbia e da fíbula, que vai levar ali de 3 a 4 meses para ele voltar. O restante, está todo mundo aí. Qual é a dúvida para a esquerda? Provavelmente deve ser o Alexandre que começa. Ou terá a chance do Vinha começar essa partida, que é o outro que vai precisar de minutagem. É um grande jogador. E o Flamengo também pode negociar aí, né, sem dúvida nenhuma, outros jogadores. Então, é necessário que o Felipe Luiz trabalhe isso bem. Ele vai decidir hoje, que é o último treino do Flamengo, daqui a pouco, e aí ele vai formar o time na cabeça dele. A gente não tem ideia. Lógico que o Jorginho está ali na base, jogando muito, já se apresentou bem no Flamengo, mostrou que é um grande jogador. Então, o Felipe Luiz tem essa dúvida que vai ter que resolver no treino de hoje. Mas eu te pergunto, meu amigo e minha amiga, coloca aqui, qual é a dupla de ataque que você acha que funcionaria melhor? Coloca, você tem a opção de Pedro e Juninho, você tem a opção de Bruno Henrique e Plata, Bruno Henrique e Pedro, e Plata com Juninho. Coloca aqui a melhor dupla de ataque que eu gostaria de ouvir a sua opinião. Meus amigos, a pressão está aumentando em cima pela saída do Barco. O que acontece? O Barco já até aceita vir para a América do Sul, né, voltar a jogar aqui, sem dúvida nenhuma. E a pressão, né, familiar está muito grande em cima do jogador. E isso não é papo furado. A esposa dele tem falado disso. Eles querem agora, o Barco topa, porque fica mais próximo dos seus familiares e fica mais próximo de ter visão, ser olhado para tentar voltar para a seleção argentina para disputar a Copa do Mundo, que é ano que vem, em junho do ano que vem. Então a pressão em cima acontece. Agora, o Spartak de Moscou, cara, está pedindo ali pelo menos 20 milhões. O Flamengo ofereceu 14, mas pensa em subir a proposta para 15 milhões de... Cara, é muita grana. Se desse para trazer os dois, Carrascal e o Barco, seria excelente. Mas eu não acredito na contratação dos dois. E dificilmente acredito até na contratação de um. Gostaria muito que viesse um ou outro. A minha preferência é o Barco. A sua opinião aqui também é importante. Pelo desenvolvimento, pela postura, pela experiência muito maior, sem dúvida nenhuma, e do que ele joga ali no meio de campo como armador e na frente. Então, para mim, é principal. Então, a pressão está muito grande. Né? O Boto está tentando ainda conversar com os Spartak de Moscou, mas é aquilo que eu sempre bato aqui na tecla. Eles são difíceis, meus amigos. Os caras são terríveis. Né? É melhor você contratar jogadores fora do ramo, né, da Rússia, porque são todos eles complicados. Mas a gente está aguardando, pode ser que a qualquer momento eles aceitem uma proposta do Flamengo aí, e realmente o Barco, que já se interessou em voltar, os familiares dele nem se falam, querem voltar de qualquer jeito. Vamos acompanhando para a gente trazer sempre a atualização de você, do Flamengo aqui. Mas o que você prefere? Carrascal ou Barco? Coloca aí, meu amigo. Olha lá. Lucas Paquetá inocentado. É isso que vocês estão ouvindo. O Kate Winnes, que ele é ex-diretor, né, ali do Everton, disse o seguinte, que muita gente perguntando, Fábio, quando acabou o julgamento dele? Semana passada. E tudo foi tranquilo. Segundo pessoas lá de dentro, afirmou que Lucas Paquetá, presta atenção, Lucas Paquetá está absolvido. Mas por que a FA, a Federação, né,
Inglesa de Futebol está demorando para dar esse veredito. Ele falou, pô, será que está havendo alguma complicação ainda? Será que vai aparecer algum fato novo, já que o julgamento acabou? Como é que está isso? É esse o problema, mas todo mundo já está afirmando, principalmente o futebol inglês, né? Está afirmando que Lucas Paquetá está inocentado. Então Lucas Paquetá vem para o Flamengo. Calma, galera, calma, porque uma coisa é uma situação, outra coisa é outra situação. Ele ali, naquele momento de aflição, de tristeza, ele queria voltar para o Flamengo. Eu até acredito que ele queira voltar para o Flamengo. Agora, o West Ham quer saber o seguinte, logo do resultado do veredito, para saber como vai ser o resto da temporada com o Lucas Paquetá. O Manchester City ofereceu 80 milhões de euros, cara. Quase 500 milhões pelo jogador. Só que o West Ham falou, não tem como fazer nada porque a gente não sabe o que vai acontecer. Aí eu pergunto para vocês, é essa dúvida que fica aqui e eu vou jogar para vocês também, que eu estava observando. Ele está absorvido. Vamos colocar que ele está absorvido, como estão afirmando. Será que o Paquetá toparia vir para o Flamengo agora que ele foi absorvido? Ainda pode ter muito futebol na Europa? Será que o West Ham venderia o Paquetá depois da absorção dele? Ou será também que o West Ham chegaria e fala, eu quero tanto por Paquetá, agora ele está absorvido, então o valor dele voltou a subir, voltou a ser valorizado. São todas essas questões. Então não dá para a gente falar, ele vai vir para o Flamengo. Cara, se ele for absorvido, o passe é do West Ham. E quanto o West Ham vai pedir pelo Paquetá? Já que ele foi absorvido, está valorizado. Vocês entenderam uma situação? Então a gente tem que... Muita gente, ele vai vir para o Flamengo, está absorvido. Calma, galera. A posição dele numa situação que era duvidosa era uma. Agora, a absorção dele, que ele está bem, está livre, está tranquilo no mercado, o mercado dele subiu, ele já está alegre de novo, ele pode querer continuar na Europa, porque tem futebol para fazer isso, tem idade. O West Ham pode botar um valor muito alto lá e chegar um time da Europa e bancar e pagar. É essa questão que eu quero fazer com que vocês pensem. O que vocês acham? Eu gostaria, lógico, de ver Lucas Paquetá no Flamengo. Cria do Flamengo, pô. Né? Cria do Flamengo, como Vini Júnior, os dois ali juntos. Mas a gente tem que esperar essa situação. Agora o problema nem é dele ter sido absorvido. O problema é saber agora, daqui para frente, como é que fica essa situação, porque ele vai voltar a ficar valorizado. Isso se o West Ham não quiser continuar com ele para a temporada. Então tem todas essas questões que eu estou fazendo você pensar. Agora coloca a tua opinião aqui, meu amigo, que eu gostaria muito de ler. Meus amigos, eu vou ficando por aqui, voltamos à tarde com mais vídeos atualizados das notícias do nosso Flamengo. Fica ligado, acione o sininho e dá aquela ajuda ao nosso canal. Salve, salve, torcida do Flamengo!